Eu quero aproveitar, mandar um abraço para todos os meus seguidores que estão aqui, né? Fiz bastante divulgação para todos, espero que tenha surtido efeito. E queria mandar um abraço também para toda a galera do Educabet, que eu sei que está aqui também. Se eu não mandasse um abraço para eles, eu ia comprar uma briga terrível. E então são alunos que viraram amigos e que eu compartilho um pouco do que eu sei com eles e a gente estava debatendo esse programa aqui hoje, então beijo para todos vocês aí. Vamos falar, daqui a pouco vamos falar mais sobre o Educabet, mas para não cortar esse tema do CLV, que eu acho que é muito importante, eu fico impressionado como um tema de tanta importância, né? A galera não entende muito. E depois de o Eric falar que a questão da projeção do ROI você consegue, ou do CLV, você consegue ter uma base qual o seu possível ROI e tudo mais. Sobre a lucratividade também, se você conseguir bater a linha de fecho e bater o juice das casas, você conseguir, provavelmente você vai ser lucrativo. Eu vi um estudo que se você bate a linha de fecho, você vai ser lucrativo em 99,7% dos casos. Isso é verdade, pode acontecer muito mesmo? Não, depende do número de apostas, Sim. né? Então acho que esse estudo dos 99% é um estudo sobre a eficiência da ordem de fechamento. Ah, sim. Não de fato sobre o É, CLV, mas a hora de fecho. o CLV, a taxa de CLV, né, que é a taxa de lucratividade do mais EV, da vantagem que você tem, e ser lucrativo ou não, você pode calcular também. Sim. Tem um estudo que eu lancei até recentemente, eu reproduzi, é um estudo norueguês, eu acho, é muito simples. É um EV de 5%. O cara tem um EV de 5%, que é alto. Você que trabalha com aposta sabe que um EV de 5% é muito alto. Quem é que tem ROI de 5% no mercado asiático, por exemplo? E você precisa de 1.900 apostas com EV de 5% em todas as apostas para poder ter 98% de certeza que vai ser lucrativo ou não. Então, ainda tem 2%, mesmo tendo 5% de vantagem em todas as apostas, que com 1.900 apostas ainda vai estar no negativo. Tá? Então, como a gente trabalha com probabilidade, né? E essa probabilidade é aleatória, mesmo Sim. que você tenha vantagem, pode acontecer o outro lado. Então, por isso que não existe a garantia da lucratividade. Então, se você controla o seu CLV, se você controla essa taxa de vantagem que você tem dentro do mercado, mesmo que você tenha um resultado negativo, você sabe que você está fazendo certo. E, teoricamente, você tem que fazer, porque uma hora essa curva vai girar ao seu favor. Então, por isso que o CLV dá um conforto para quem trabalha com pré-live, entendeu? Dá um Massa. conforto entre aspas, porque é difícil bater. Dá um conforto para Sim. quem bate, né? Para quem não bate, Tem que ter uma é, paciênciazinha para estudar e é. se aprimorar. Isso tudo que você falou aqui, você passa lá no Educabet? Passo. Mas deixa eu só falar um negocinho que você provocou e eu acho que é muito importante, assim. Manda brasa. Por que esse conceito ele não ganhou muito espaço no Brasil? Veja, eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese sobre isso, que é o seguinte. As apostas aqui no Brasil, ela tem um berço, um berço cultural, certo? Qual é o berço cultural das apostas no Brasil? Das apostas profissionais. São as apostas no que a gente conheceu como várzea, né? Esse é o berço profissional das apostas no Brasil. Mercado europeu, aberturas. Mercado europeu, abertura. Então, quando você... É aí que vem o nosso DNA. Hum. Quando vem do berço, o DNA vem daí. Das lucratividades, das unidades Isso, altas e tudo isso. mais. Então, no último estudo que eu fiz, quando já tem um tempinho, eu tenho que atualizá-lo, mas eu peguei o ROI médio dos principais apostadores de várzea do Blogabet. O ROI médio dos 10 melhores apostadores de várzea do Blogabet é 17%. Caramba, Tá? muito alto. Então, isso quer dizer o quê? Vamos imaginar que eles vão manter essa taxa de 17%. Quer dizer que a extração de mais EV desses apostadores em cada aposta é de 17%. Tá? Quando você tem uma taxa de mais EV de 17%, você, naquela conta que eu fiz de 1.900 apostas, com 5% de EV, com 17% você precisa de 150. Por isso que muita gente, até hoje, né? Quantas apostas para validar um método? 150. Mas vem daí. Vem dessa taxa de 17%. Então,
O conceito de CLV é quase que inútil. É quase que inútil. Se você tem uma taxa de extração de 17%, tá? E se você cria uma cultura que isso é comum, né? Que isso, porque veio daí e era comum mesmo. Quem não forrou nas aberturas da vida, é porque a nova geração tá forrando ainda, mas não pegou os É. absurdos que a gente pegou lá em É em 2016, outra coisa, é outra 2017. parada. Então, é um conceito que ele fica meio inútil. Esse Sim. conceito, ele ganha muita vida no mercado asiático. Por quê? Qual é o ROI de um apostador lucrativo de mercado asiático de altos limites? 2, 3, 4, 5%. Aí o CLV faz todo sentido. Porque a vantagem é menor, logo a variância é maior. Então você ter esse controle se você está com mais EV ou não, já faz todo sentido. Você ter um controle se você está mais EV ou não com 17% não faz sentido, porque provavelmente você tem mais EV na mão, é muito nítido. Um cara pega uma abertura com odd 7, a odd fecha a É 1,50. muito nítido, entendeu? Então, é por isso que aconteceu. E veja o que é que eu tô falando aqui. Eu não estou dizendo que foi orquestrado ou que foi. Não, o berço é esse, é o nosso berço. O mercado asiático, profissionais do mercado asiático, que tiveram que estudar lá fora essas coisas. É cedo isso, né? 2018, 2019. Então, é uma outra realidade, entendeu? Então, por exemplo, é, é da vida, é da vida. Então, não é uma negação ao nosso berço. É porque a demanda exigiu que a gente fosse buscar outras coisas. Então, por isso que o conceito de CLV, por exemplo, ele é novo. Por isso que o conceito de CLV, por exemplo, vem sendo martelado por pessoas como eu, que trabalho com o mercado asiático. Não é coincidência. Não é coincidência, entendeu? Então, tem essa história, tem essa história. Então, por isso que a gente está fortalecendo agora esse tipo de conceito, está trazendo esses estudos para cá agora, porque virou uma necessidade da nossa carreira, entendeu? Então, é um pouco disso da história. Tem coisas aí. Tem Então, muita coisa. tem. E é isso, entendeu? Por exemplo, aí você tem toda uma geração formada nesse berço do mercado de abertura e mercado europeu. Sim. Aí você vem uma nova geração tentando se afirmar em casas asiáticas, né? Em mercados asiáticos, como o principal mercado da 188, por exemplo. E aí você vai se referendar em validação de método em uma geração que tem uma taxa de extração de mais EV de 17%. Não encaixa. Então, pô, você chega para um apostador muito lucrativo, muito experiente, e pergunta quantas apostas eu preciso. Ele vai dizer quantas apostas eu preciso para validar o meu método. Ele vai dizer em torno de 200 apostas. Ele está correto. Ele está muito correto, mas a partir da taxa de mais EV histórica dele. Não de onde esse cidadão trabalha aqui. Que ele trabalha na Premier League, pô. Ele trabalha com a taxa de extração de mais EV de 1%, 2%. Cara, é muita diferença, viu, no Entendeu? mercado. Parece até que não é a mesma coisa que cada um faz, né? Parece que que aposta no mercado europeu faz uma parada e quem aposta no mercado asiático faz outra parada. Tá totalmente relacionado com investimento, com muito longo prazo, né? E o mercado europeu é curto prazo, curtíssimo prazo. Vai entregar a lucratividade naquele Absurdo. mês, naquela semana. Absurda. E se fechar no red é ruim, é É. prejudicial. Então é muita diferença mesmo.